Bom, prosseguindo agora, página 81, um ponto importante que influencia na história do cristianismo é o ano que ele é considerado o pior ano da história da humanidade. Porque vai ser um ano cercado, além de algumas guerras que eram constantes, né? Mas principalmente de uma enfermidade, uma peste. Para vocês terem ideia, segundo a história, a cidade de Roma perde 95% dos seus habitantes. Sabe o que é isso? 95%. Quem não morre, foge. Porque eram tantos mortos que muitas pessoas tiveram que sair. A cidade virou um caos. Roma perdeu 95% da sua população. Bom, como eu gosto sempre de fazer, eu cito um historiador. Tá bom? Ele diz: o dia amanhece escuro. Ano 536 da era cristã, né? O dia amanhece escuro, sem a luz do sol. O outono se transforma em inverno. Isso aqui não é poesia, não. É literal mesmo, irmãos. Esse fenômeno que ele está falando, que o sol foi encoberto e não deu a sua luz por um longo tempo, tá bom? Por cerca de um ano. Ele prossegue: milhões de pessoas respiram um ar sufocante e espesso e perdem quase todas as safras que esperavam colher, porque sem sol ou os raios de sol não chegando corretamente aqui, o que vai acontecer? A vegetação vai se perder, né? A peste se espalha. Este cenário assustador e distópico parece ter sido tirado de algum filme catástrofe, mas não foi. Ele realmente ocorreu em 536, que os cientistas chamam de o pior ano para se estar vivo na história. Os efeitos tenebrosos se estenderam por longos 18 meses. Procópio, principal historiador bizantino do século VI, definiu o período como um eclipse constante. O Sol emitiu sua luz sem brilho, como a Lua, durante todo esse ano. E desde o momento em que isso aconteceu, os homens não estavam livres da guerra, nem da peste, nem de qualquer outra coisa que levasse à morte, acrescentou Procópio. Tudo ocorreu por causa de uma drástica mudança climática. No inverno de 536, um vulcão na Islândia entrou em erupção, espalhando uma nuvem de fumaça da Europa à China, que demorou a se dissipar, provocando queda de temperatura. Praticamente não havia distinção entre dia e noite. Chegou a nevar no verão chinês. Porque, claro, se o sol não está chegando, imagine as regiões frias do mundo. Então, o que vai acontecer também? Muitos bárbaros que viviam nas regiões norte, né? Onde hoje é a Inglaterra, também a França, a Alemanha e a Noruega, a Suécia, ainda mais ao norte, o inverno deles vai ser muito pior. E vocês sabem que o inverno, todas as regiões geladas, é uma região que você planta e colhe coisas assim durante 6 meses. No restante do ano, quando chega o inverno mesmo, você não consegue plantar, porque o gelo cai e mata toda a plantação. Então você tem que plantar quando termina o inverno e colher antes de começar o outro inverno. Ele prossegue: aerossóis das grandes erupções vulcânicas bloquearam a radiação solar, diminuindo o aquecimento da superfície da Terra, disse Michael McCormick, historiador da Universidade de Harvard, que estudou o fenômeno 1.500 anos depois. De acordo com o site AccuViter, o Sol deixou de brilhar por até 18 meses. O resultado foram colheitas fracassadas, fome, migrações e turbulência por toda a Eurásia. Acrescentou ele, que participa de um projeto com a Universidade do Maine, nos Estados Unidos,
e o Climate Change Institute. Para McCormick, o cenário foi perfeito para a disseminação da peste bubônica. Grandes grupos de famintos decidiram migrar para outras regiões, levando com eles a doença transmitida por ratos, né? Bom, a conclusão que a história chegou, na época eles não sabiam, né? É que a doença era transmitida por rato. E essa peste bubônica, ela vai se repetir na história. E as pessoas só foram descobrir que era por rato por pesquisas recentes. Eles normalmente consideravam alguma maldição, e diz que quem mais sofriam eram os padres e os médicos. E diz que eles iam com capas, né, máscara, para se proteger daquela maldição, mas eles não sabiam, chegavam na casa das pessoas, aí tinha ali a pulga de um rato que vinha na perna dele, onde normalmente não estava protegido, e picava ele e transmitia a doença. E era algo assustador, porque as pessoas que estavam, por exemplo, no campo, a doença demorava mais a chegar lá. Até que pessoas fugindo nas suas carroças, tudo, né, chegando em determinadas cidades afastadas, aí levava os ratos, levava as pulgas, e daqui a pouco começava a aparecer essa doença, né? O comentário prossegue. Em comparação com as dificuldades modernas enfrentadas por causa da Covid-19, as diferenças são chocantes. Você veja, a Covid-19 matou 2%. Né? Eles aqui matavam 40%, 60% da população. 2% para 60%. Olha que terrível. Né? Ele prossegue, é preciso considerar o período como um todo, disse ele, acrescentando que foi apenas o início de um período muito difícil. A pandemia de peste, além do resfriamento abrupto, deve ter sido muito difícil. Hoje a Covid-19 é terrível, mas compare a taxa de mortalidade para a peste bubônica, continuou ele, apontando para a taxa de letalidade do coronavírus, 1,8% nos Estados Unidos, em comparação com a taxa de mortalidade de 40% a 60% para a peste bubônica não tratada. De acordo com os cientistas, o drama voltou a ocorrer com erupções nos anos de 540 e 547. Isso aqui falando de erupção. Porque a peste bubônica, ela vai acontecer, por exemplo, nos anos 1300, que lá vai ser chamada de peste negra, ok? Bom, botei até uma imagem aí, como os historiadores apresentam, né? Uma região ali devastada e pessoas doentes, e aí os reinos se enfraquecendo, e acaba que a igreja, em geral, vai sofrer. Nesse período, nós temos quase notícia nenhuma dos donatistas, dos novacianos, dos montanistas. Notícias que nós temos são os perseguidores. Eles que vão noticiando sobre esses grupos. Mas, nesse período, eu acredito que até a perseguição diminuiu. E os cristãos, como viviam no campo, em lugares mais afastados, porque não podiam viver nas cidades, eu acredito que eles tenham sofrido menos. Porque a doença, se é transmitida por ratos, né, os ratos demoram mais a chegar no campo, e no campo é mais difícil deles se proliferarem. Nas cidades, eles vão logo, vamos dizer, se escondendo em buracos das casas, ainda mais com muitos mortos, né, e coisas certamente se estragando pela cidade, certamente a quantidade de ratos aumentou muito. A história diz que em 536 da era cristã, a cidade de Roma perdeu 95% da sua população
e Londres foi abandonada. Londres, nesse período, lembre-se, a Inglaterra ela era uma região bárbara. O que tinha de desenvolvimento na Inglaterra, os romanos tinham levado. Os romanos tinham levado. Mas era uma região bárbara. A Inglaterra ela foi conquistada ali próximo do ano 70 da era cristã. Exatamente, o imperador que iniciou o cerco de Jerusalém, Vespasiano, na época ele era general, depois ele se torna imperador. Quando ele inicia o cerco em 68, ele já era esse general de confiança de Roma, porque ele conseguiu conquistar a Inglaterra. Isso, vamos botar em tempo redondo, nos anos 70. Então seriam aí 460 anos, vamos botar 500 anos, ok? Desde que a Inglaterra passou a ser dominada por Roma, mas ela continuava sendo uma região bárbara e oprimida por Roma. Só que nesse período agora, os bárbaros já tinham expulsado os romanos. Naquele mapa que eu mostrei para vocês anterior, pode ver lá um mapa da Inglaterra, tá bom? A Inglaterra ela foi tomada pelos bárbaros, né? Os anglo-saxões, como era chamado. Lá no mapa eu chamei de Reino Anglo. É assim que a história chama, né? Então esse foi o pior ano da história da humanidade.